Olá pessoal, então estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre um grande filósofo do século XX, um filósofo alemão, que junto com Heidegger é considerado um grande pensador do existencialismo alemão. Estamos falando então de Karl Jaspers. Bom, Jaspers ele nasce em Oldenburg no ano de 1883 e falece na Basileia no ano de 1969. Ele vivenciou então dentro desse período as duas grandes guerras. Jaspers primeiramente procurou formar-se, assim como seu pai, no direito, então se inscreveu para cursar a Universidade de Direito, porém após um pouco tempo estudando ele muda para a medicina, onde ele se forma e inicia o trabalho em um hospital psiquiátrico. Após um tempo trabalhando, ele acaba também se interessando pela filosofia, E no ano de 1932, então ele vai publicar sua obra intitulada Filosofia. Nessa obra ele apresenta os seus fundamentos filosóficos, aqueles que irão acompanhar todas as suas obras posteriores. Bom, seus escritos então ficam neste intermeio entre o campo científico e o campo filosófico, E um dado importante para podermos falar, é que ele criticou as ações do seu tempo, Jaspers não teve medo de criticar o nazismo, Então ele tem um escrito sobre isso e também tem um escrito sobre a questão da bomba atômica, a qual ele também critica a sua origem. Jaspers ele vai, dentro de todo o seu escrito filosófico, diferenciar a ciência da filosofia, apesar de não excluir que a filosofia ela também seja uma síntese das ciências. Ele vai dizer que é como pretendia o positivismo, vai apresentar como pretendia a teoria do conhecimento, como entendia o neocantismo, ou até mesmo a metafísica, como uma ciência de totalidade do mundo, Jaspers então vai dizer que a filosofia como uma atitude é como uma atitude capaz de dar um fundamento à vida humana, E também ele vai afirmar que a ciência necessita sim da filosofia, assim como a filosofia necessita da ciência em certos momentos, Porém, a ciência ele vai apontar 3 limites para ela, O primeiro, o conhecimento científico das coisas, não é o conhecimento do ser, Então, quando eu conheço as coisas, eu não estou falando do ser em si, esse é um limite da ciência. O segundo é que o conhecimento científico, ele não está em condições de dar nenhuma orientação para a vida, Não estabelece valores válidos, ele remete a outro fundamento da nossa vida, não nessa parte em que a filosofia, ela atua. O terceiro é que a ciência não pode dar nenhuma resposta à pergunta relativa a seu verdadeiro sentido, O fato de que a ciência existe baseia-se em impulsos que não podem ser sequer eles mesmos, demonstrados cientificamente como verdadeiros e como devem existir, Ela não consegue se explicar, digamos assim. Bom, sobre a ciência, portanto, pode-se dizer que é um conhecimento de objetos, orientação no mundo, e ela não é um conhecimento do ser, Ela não dá o sentido do mundo, Esse papel em si fica próprio para a filosofia. Jaspers, então, concebe a filosofia não como um saber igual ao das ciências, como nós já dissemos, ele diferencia uma da outra. Ela, então, não é um saber das coisas determinadas, mas do próprio problema do ser, Aquilo que a ciência não consegue explicar, a filosofia tenta colocar, Entretanto, ela não pode ser considerada uma ciência do ser, já que ela não é nenhuma das coisas que são objetos do saber, esse ser.
Bom, a filosofia não pode, então, ser uma ontologia, né, como uma ciência do ser, porque não há um logos, um conceito capaz de exprimir o que é o ser, né? Ela é, então, um esclarecimento. Bom, alguns termos chaves da filosofia de Jaspers nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, né? O primeiro deles é a razão, né? A razão para Jaspers é a fonte inesgotável de iluminação da existência, né? Ele vai diferenciar, então, a razão do intelecto, né? Uma distinção apresentada pelo hegelianismo, né? E que afasta Jaspers do racionalismo, né? Que colocava a ciência acima de tudo. Afasta Jaspers do irracionalismo, né? Onde tudo que era desprezado pelo racionalismo, né, a ciência está acima de tudo. Tudo aquilo que estaria abaixo disso é elevado ao máximo, né, no lugar do racionalismo, e diferencia Jaspers dos intelectuais, né, onde a exatidão era a satisfação do homem. Ele vem mostrar que não, a exatidão não satisfaz o homem em si. É indispensável, né, para iluminar e esclarecer aquilo que somos e o que nos cerca. Então a razão é essa luz, né, que nos acompanha. E com ela a existência apenas se compreende, né? Ela se compreende na razão, né, que só possui conteúdo, né, a razão só possui conteúdo a partir da própria existência. Então razão e existência estão ali interligadas intimamente, né? Um outro conceito que Jaspers usará são das verdades. Ele concebe 3 verdades: a do Dasein, a do espírito e a da existência, né? A verdade do Dasein é o dado empírico, né, que pode ser dado exterior, né, mas pode ser também o homem, né, quando é considerado simplesmente como alguém que existe, né, do modo como o consideram as ciências. No caso, a biologia, a psicologia e outros saberes científicos empíricos em si, né? Nesse caso, a existência ela não pode ser identificada com Dasein, pois se refere a algo pessoal, né? Ela é sempre inconfundivelmente minha, é minha existência, né? Não a dos outros em si. Então, quando eu falo de existência, eu falo da minha, propriamente dita. A verdade do espírito, para Jaspers, né, é muito mais do que um conhecimento e ciência em si, né? O espírito é muito mais do que isso, né? Ela é a convicção que abarca toda a faculdade da alma e adequa o seu objeto à totalidade em si, né? A ideia de sentido platônico, né, nesse ponto. Bom, no entanto, a verdade da existência, né, para Jaspers, é o modo característico de ser do homem, né? A existência é a origem do meu ser, é o que eu posso e devo ser, é o meu ser como possibilidade, né? Eu posso ser médico, eu posso ser um trabalhador braçal, posso ser qualquer coisa. Então essas possibilidades faz parte da minha existência, né? Então seria aquilo que decide no tempo se é ou não eterno. Bom, o eu em si, né, ele apenas se torna eu quando realiza a sua existência, né? Se o eu não realiza a sua existência, ele não é um eu. E ele apenas faz isso quando ele não se torna um objeto. E um exemplo simples, né, para elucidar, seria o do pecado que nos torna objetos, né? Alguns pecados nos tornam objetos, nos escravizam em si. E enquanto objetos, nós não concretizamos a nossa existência, né? Assim, o eu ele não pode se tornar aquilo que deve ser, né? O pecado nos impossibilita de nos tornarmos aquilo que devemos ser. No caso, né, religioso, nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus, né, estarmos unidos a Ele. O pecado nos retém, né? E nesse sentido, o meu eu ele não se completa, né? A minha existência não é completada. Bom, ela não pode ser conhecida, né? Mas, no entanto, ela pode ser esclarecida. Como eu disse, né?
em si, a filosofia esclarece, ela nos mostra a existência, apesar de nós não conhecermos verdadeiramente as suas bases, né? Ela torna-se então um apelo às suas possibilidades, né? Às minhas possibilidades, aquilo que eu posso ser. A existência, então, ela possui como uma de suas características a comunicação, né? Que é um outro termo que Jaspers usa, né, da comunicação. Eu posso me comunicar, o homem se comunica, né, seja, né, com gestos, igual eu aqui, seja falando, escrevendo. Então o homem tem essa necessidade de comunicação, e isso está dentro da sua existência, né? Então a verdade nada mais é senão a possibilidade de exprimir-se do ser na comunicação. Isso é verdade para Jaspers, né? A verdade é o ser poder se comunicar, se exprimir a partir da comunicação que nós temos. Bom, filosofia, então, ela é existência, né? E não é um Dasein, né? Que é algo empírico em si. Isso é uma herança que Jaspers vai trazer de Kierkegaard e de Nietzsche, né? Das suas leituras, esses dois filósofos. A existência, então, ela é marcada pela possibilidade, como nós já temos visto, né, de vir a ser, né? Eu posso ser isso, né? E concretiza-se nas escolhas realizadas dentro da história. Então, para ele, nós temos a importância da história. Tudo que eu faço está dentro de uma história, dentro de um tempo, né, digamos assim. Um outro termo que ele vai, né, bater forte, digamos assim, é o da traição, né? Ele fala da traição na questão, quando eu escolho um povo, por exemplo, né, escolho uma mulher, me caso com ela, eu escolhi um povo, a família dela. Se eu a traio, eu estou traindo as minhas escolhas referente àquele povo, né? Porém, ele vai falar que a traição é muito mais do que isso, né? Não só trair a esposa, ou a esposa trair o marido, nesse sentido. A traição é algo que eu faço comigo mesmo. Eu traio as minhas escolhas, eu traio os meus fundamentos, né? Eu procuro no outro aquilo que me leva a ser. E no outro não posso encontrar isso. Eu encontro na minha existência. Como eu disse, a existência é minha. Então o ser é meu, né? O existir é meu. E eu não consigo procurar no outro. Quando ele diz que quando fazemos isso, eu estou nos traindo, né? Estou me traindo, no caso. Então a única escolha autêntica, né, ela está na consciência e na aceitação da situação em que se está. Então eu só consigo existir de verdade quando eu aceito a minha situação. E para ele, a verdade mais elevada, né, a verdade supra-suma, digamos assim, é aquela que está no plano da existência mediada pela fé. Então ele também utilizará esse termo da fé, que para ele também é importante, né? A fé, então, postulará a existência de Deus. Para ele, Deus existe, não há negação para isso, né? E ele vai mostrar isso no combate que ele faz do uso da bomba atômica, né? E afirmará que o próprio Deus é o nosso único ponto de apoio, né? Onde um período em que se achava que a razão era o único ponto de apoio, né, do ser humano, e Jaspers vai dizer, não é a razão, é Deus o nosso único ponto de apoio, né? E isso ele nos levará a vivenciar, né, a transcendência, né? Para ele a transcendência não é algo discutível, ela existe, ela está aí, ela nos envolve. Nós somos seres que buscam a transcendência. E dentro dessa transcendência, ele vai dizer que, não podendo conhecer aquilo que é transcendente, nós temos cifras dela no nosso meio. Então, para ele vai usar um termo, né, que ele próprio vai expor, que é de cifra da transcendência. Então, o que seria essa cifra da transcendência? Seria um modo de se expressar neste mundo que a transcendência usa. No caso, a transcendência ela não se manifesta em si mesma, né? Mas em certos fatos na história, em certos momentos, em certos objetos. E essas são cifras que necessitam ser decifradas por nós, né? E a partir disso, então, o objeto, que é a objetividade metafísica, né,
ela é vista como uma linguagem da transcendência em si. E essa linguagem, em sua natureza e no seu modo de nos interpelar, é próprio da existência, né? Então, a existência consegue decifrar essas cifras da transcendência, daquilo que é transcendente, né? Ela é decodificada, digamos assim, né? Então, a transcendência, ela é por meio dela que eu busco ser e não encontro, né, não encontrando seus fundamentos no Dasein. É próprio da transcendência. Em mim, como existência particular e isolada, também, né, nessa transcendência minha, e na comunicação, porque jamais é total, né, a comunicação em si, mas eu também encontro nela, né, traços da transcendência. Então, por mais que eu encontre limites de conhecer o ser, né, por toda parte, se não buscar, né, seria como eu deixar de ser, se não buscar esse conhecimento. Eu tenho limites? Tenho, mas se eu não busco, eu deixo de ser aquilo que eu deveria, né, deixo minha existência de lado em si. Então, o eu, ele não é sem a transcendência, ele necessita da transcendência para ser, né? Mas ela sempre escapa a ele. Quando eu procuro, ela sempre me escapa. Ela sempre foge de mim, digamos assim. Mas sem ela também não haveria existência, porque ela é uma parte, né? Se nós formos ver o texto de Lima Vaz, né, sobre as categorias do homem, ele coloca na categoria de transcendência que ela é dispensável, né? Todas as categorias que o homem possui, espírito, subjetividade, objetividade, corpo, pessoa, transcendência, é necessário para o homem ser o homem, né? E dentro disso nós podemos ver que a existência, ela se remete à transcendência. Então, existir é ser transcendente, né? A existência é o apelo à transcendência. E a transcendência, ela apenas é experienciada a partir de situações limites, né? Jaspers vai colocar isso. Eu experiencio a transcendência a partir de situações limites, no sentido mais assim de extrema dor mesmo, né? De extremo sofrimento. Por exemplo,
Então Jaspers ele realizará, né, nesse sentido, uma crítica aos regimes totalitários, né, marxistas, nazistas, né, como vai apontar Giovanni Reale. Por quê? Porque esses regimes eles buscam conhecer a verdade, afirmando que eles têm a própria verdade em si, mas não é a verdade, né, digamos assim. Então esse foi um pouco do pensamento de Jaspers, né? Espero que todos tenham bons estudos, né, e que leiamos mais, né, esse autor, porque ele tem muita coisa para dizer para nós na nossa atualidade.